Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é uma pessoa calçando um sapato. É uma mulher, ela está tentando calçar um sapato alto. Só que é como se esse sapato não coubesse nela, fica muito apertado, mas ainda assim ela força o pé para entrar no sapato. É um sapato de salto alto, ela tá com a roupa, com a saia, uma roupa meio formal. Uma saia de tecido, uma blusa também de tecido, mas é sem manga. E ela tá colocando esse sapato. O sapato tem uma fivela. Ela taca a fivela e da mesma forma ela calça o outro pé, forçando também para caber. E aí ela se levanta, é um sapato de salto bem fino. E ela vai andando assim com muito desconforto. Mas ela continua indo, ela não se importa, apesar do desconforto, apesar do aperto do pé, ela quer porque quer que caiba nesse sapato. E ela pega uma pasta assim de couro e sai andando. Ela tá com o cabelo preso. E ela aparentemente já está acostumada a andar com salto alto, mas esse sapato está apertado e ela vai assim mesmo. Eu vejo ela numa empresa, ela trabalhando numa mesa de escritório com computador, e ali os pés dela sendo machucado, né, apertado, mas ela nem liga, assim, ela sente o desconforto, mas ela dá atenção a outras coisas e é como se aquele desconforto ou o aperto, né, dos pés ficasse adormecido, né, ficasse dormente ali, ela nem percebe. E aí quando chega o final do dia, ela tira o sapato, eu vejo os pés dela meio machucado, bem vermelho assim, né, de tecido comprimido. Aí ela coloca os pés numa bacia de água morninha, fica por um tempo e pronto. Aí descansa, faz as coisas de casa e no outro dia a mesma coisa. Coloca o pé nesse salto, nesses sapatos bem apertados. Só que o tempo vai passando e ela continua forçando, e isso começa a trazer problemas na coluna, dores nas pernas, começa a criar uma série de reflexos, né, dessa atitude dela, desse comportamento dela de se forçar a caber num lugar que não é para ela, que não é apropriado para ela, que não é do tamanho dela. Então começa a ter reflexo no seu corpo, em outras partes do corpo. Começa a doer, começa a travar, começa a incomodar. Então aquele incômodo lá que ela conseguia deixar de lado e dar atenção a outras coisas, começa a não ter mais como ela
negligenciar, não tem mais como ela não ver, não enxergar que existe ali uma dor, que existe ali um desconforto, que existe ali algo que ela mesma está se machucando e ela fazia vista grossa, né? Porque queria caber ali, naqueles sapatos. E aí quando realmente começa um processo de dor, de muito desconforto, né? Aí é quando ela entende que ela precisa fazer uma mudança de atitude, né? Fazer uma mudança de pensamento, de comportamento. E aí eu vejo que ela vai para uma loja comprar uns sapatos. Então eu vejo que ela compra um tipo de sapato que é desses flex, né, que é mais confortável, anatômico, que tem essa questão mesmo de ser mais confortável, né, e de ser mais ortopédico, digamos assim. E aí ela compra realmente um sapato que fica confortável nos pés dela, porém, como os efeitos, né, de todo um período, de todo um tempo em que ela usava aquele sapato que não cabia nela, que era desconfortável, que era apertado, permanece, né? Mesmo que ela tenha feito uma mudança de atitude, mesmo que ela tenha mudado um comportamento, os efeitos ainda permaneceram. Então, assim, passou muito tempo para que ela gerasse essas dores nas pernas, na coluna, no quadril. Então ela passou um período grande tendo um determinado tipo de comportamento no qual ela tentava se encaixar onde ela não cabia. Isso gerou para ela esses desconfortos, gerou para ela esses efeitos físicos visíveis. E aí mesmo quando ela, ok, eu entendi que eu preciso mudar o sapato, eu entendi que eu preciso mudar meu comportamento, eu consegui ter clareza disso, eu aprendi a lição, né? Não vou usar mais aquele tipo de sapato, não vou tentar mais me encaixar naquele lugar que não me cabe, porém existe o efeito já manifestado de todo um período em que ela agia daquela forma. Então é como se ela precisasse cuidar desses resultados, né, que ela obteve, desses efeitos físicos que ela obteve, mesmo tendo, né, mudado esse comportamento, ela precisa, digamos assim, agora remediar o que estava feito já, o que estava manifestado, para poder chegar a um ponto em que ela curou esses sintomas, curou esses efeitos físicos e que ela realmente não vá mais ter o tipo de comportamento que vai gerar novamente ou que vai manter esse efeito físico manifesto, né? Essas dores, esses problemas manifestados na sua vida. Mas até chegar ao ponto em que tudo isso que foi manifestado seja limpado, curado, tratado, existe um período, existe um tempo, né? Então, e o que isso tudo quer dizer, né? Isso quer dizer que muitas vezes a gente tem determinados comportamentos, determinadas crenças, tem um padrão de existir, né? Tem um padrão de perceber a vida e esse padrão, esse sistema, ele cria uma realidade, essa realidade se manifesta a partir deste padrão. E aí quando a gente expande a consciência, quando a gente faz esse processo de despertar, de autoconhecimento, a gente entende onde estava o X da questão, a gente entende, opa, é aqui que eu estou agindo de uma forma que não está me beneficiando. E aí você, mesmo que você mude essa atitude,
Então, todo aquele efeito que foi gerado a partir do padrão anterior precisa de um tempo para ele ser alterado, porque foi necessário um tempo para que essa manifestação acontecesse a partir do ponto de início desse padrão, desse comportamento. Então, a partir do momento que você muda o padrão, ainda assim, o efeito ele não é imediato, ele não é instantâneo. Então, ele precisa que você mantenha a constância desse novo padrão até um determinado ponto em que vai haver também a mudança física, material, manifesta na realidade. Então, muitas vezes o que acontece? Você mudou o padrão, você aprendeu o que precisava aprender de toda aquela questão do que você criou de realidade, você entendeu, você aprendeu, você mudou o padrão, você expandiu a consciência, você está compreendendo tudo, mas é necessário esse período para que na realidade física isso se manifeste visivelmente. E aí o que acontece? É preciso confiar nesse processo, é preciso confiar neste período necessário para que a sua mudança interna, a sua mudança de perspectiva, a sua mudança de percepção e de comportamento gere essa mudança física. Porque para que isso se manifestasse na sua vida foi preciso um grande período, né? Em determinadas situações é mais curto, em determinadas situações foi um período maior. Então existe a necessidade desse período, e nesse período em que você ainda não consegue enxergar esse efeito, esse resultado da sua mudança interna, é preciso que você confie. Porque se você fica duvidando, se você fica buscando justificativa, se você fica procurando ainda o que é que está errado em você, procurando ainda o que é que você fez ou não fez, né, que vai gerar essa mudança, fica procurando coisas e coisas, você entra no estado de vibração que não vai colaborar, que não vai contribuir para que essa manifestação nova, a partir daquele novo padrão, aconteça. Vai, no mínimo, né, atrasar, vai, no mínimo, dificultar para que essa realidade nova ela seja manifestada. Então é preciso você virar essa chave, né, de comportamento, de consciência, mas também se manter nessa vibração o máximo possível. Claro que nós somos seres que a gente não consegue se manter o tempo todo num certo equilíbrio, numa certa vibração, é natural, os altos e baixos, porém o máximo que a gente puder se manter, né, o mais elevado possível nesse padrão de confiança, nesse padrão de acreditar que aquilo que você realizou, mesmo pequenas mudanças, mesmo pequenas curas, isso vai sim se manifestar na sua realidade. Então é preciso manter-se nesse padrão de elevação de consciência, de confiança, e já vibrar na gratidão. Não ficar pegada ao resultado, ao quando esse resultado vai acontecer, ao como esse resultado vai acontecer e a forma que esse resultado vai se apresentar para você. Se mantenha desapegada dessa expectativa, dessa ansiedade que esse resultado aconteça, porque a ansiedade faz com que ele se atrase, porque você mudou sua consciência, você mudou um certo comportamento, mas se você vibra na ansiedade, se você vibra na expectativa, se você vibra na falta de confiança, isso vai dificultando a manifestação do resultado esperado. Então, assim, nessa dinâmica, essa pessoa, né, essa mulher, ela tentou se encaixar num lugar que ela não cabia, ela tentou se encaixar num lugar que era apertado para ela tentou, né, forçar a barra para que ela vivesse naquele padrão onde
ela seria bem aceita, digamos assim, vivendo naquela forma. E isso gerou uma série de consequências para a vida dela, né? E agora que ela percebeu, que ela finalmente enxergou e aprendeu que tentar se encaixar num lugar que não é compatível com ela, que não cabe ela, gera efeitos negativos. Agora que ela enxerga, agora que ela percebe isso e que ela faz as mudanças necessárias, devidas, mas ainda assim os efeitos, eles precisam ser trabalhados, os efeitos eles precisam também ser cuidados, né? Não só a mudança interna, mas também muitas vezes é necessário as ações externas para que esse resultado ele seja transformado. Então, no caso, a pessoa que ficou com problema de coluna, ela precisa tratar da coluna, né? Seja porque meio for, seja, né, questão de tratamentos alopáticos, naturais, enfim, aí a pessoa escolhe de que forma ela vai tratar aqueles efeitos, mas ela precisa de uma ação consciente, além, né, de antes ter feito aquela transformação interna de consciência. Então, no caso dela, por exemplo, ela teve que mudar os sapatos. Então, ela teve que mudar, ela teve que ter uma ação efetiva que vá gerar essa mudança, né? Porque não adiantaria nada, por exemplo, nessa situação, ela, é por causa dos meus sapatos que isso está acontecendo, ela continuar usando o mesmo sapato, apertado, né? Que estava gerando esse efeito. Então, precisa também de ações concretas, de ações sábias, de ações conscientes que vá se aliar à própria tomada de consciência da situação, de todo o processo, para que gere o efeito, a manifestação da transformação também no exterior, no físico, na fisicalidade. Mas para que isso aconteça, demanda um tempo. Em certas situações é um tempo mais curto, em outros casos, um tempo mais longo. Então é preciso estar em paz com isso. É preciso se manter na confiança e na autoobservação, né, no orai e vigiai. E sempre que surgir novas percepções de coisas que também precisam ser trabalhadas, que sejam trabalhadas, que sejam liberadas, né, que sejam vistas, que sejam aprendidas, né? Mas não ficar naquela dúvida de será que eu ainda preciso curar mais? E ficar naquela busca incessante de autocura, de liberar a crença, enfim, porque quando você fica buscando isso, ao invés de você estar olhando para o positivo, para o que você deseja, você está focando mais ainda a sua atenção naquilo que você não deseja. E aí você atrasa a manifestação daquilo que você já construiu dentro de você, daquilo que você já conseguiu mudar dentro de você. Porque é como se você gerasse uma mudança interna, mas ao mesmo tempo com a dúvida você neutraliza essa mudança interna. Isso dificulta a manifestação. Então é importante a confiança, é importante a paciência, é importante se manter no orai e vigiai, né, na autoobservação, e o máximo possível perceber, sentir que ações práticas você precisa ter para facilitar que essa manifestação dessa nova realidade aconteça na sua vida. Então tem um trabalho interno e um trabalho externo também, para que isso aconteça. Então essa é a leitura de hoje, a mensagem de hoje, né? A mensagem de paciência no processo, uma mensagem de confiança no processo e uma mensagem de você estar atento, atenta quando é necessário esperar e quando é necessário agir com consciência, agir com sabedoria,
agir com mestria mesmo, né, diante da situação que se apresenta para você nesse momento. Agir com confiança, agir com equilíbrio, com paz. Se você gostou dessa leitura, dessa mensagem, curta, compartilhe, comente. Isso vai ajudar a trazer essa mensagem para mais pessoas que possam se beneficiar dela. Gratidão. Namastê.